Muitas vezes nós estamos cansados, nós ficamos cansados, nós sentimos cansados fisicamente e não percebemos muitas vezes que esse cansaço físico não é porque a gente está trabalhando muito, não é porque nós estamos fazendo muito esforço, carregando muita coisa, mas é por causa da nossa situação espiritual. Nós passamos a sempre estar cansados, porque espiritualmente nós estamos cansados, estamos sobrecarregados. A palavra cansado tem a ideia de estar sem força, sem energia. Esse fim de semana fiquei meio gripado, por isso que minha garganta está meio do jeito que está, mas eu fiquei cansado o tempo todo. Dormi de sexta para sábado, eu acho que fui deitar 9 horas da noite na sexta, acordei umas 9 horas da manhã ontem, e eu estava cansado. Fadiga, outra expressão que a gente pode usar, interessante, fadiga tem a ideia de exaustão do trabalho, esforço ou estresse. Quando a gente fica totalmente exausto por causa do nosso esforço. O cansaço é um estado temporário de exaustão. Geralmente o cansaço é por falta de sono ou por causa de esforço físico em excesso ou esforço mental em excesso. Conversa com pastores, muitas vezes as pessoas falam: pastor não faz nada, pastor fica em casa, pastor não trabalha. Mas se você for fazer uma pesquisa de quantos pastores abandonam o ministério por causa de exaustão mental, não é o físico, é o mental que cansa. A minha filha, ela trabalha numa área que exige muita concentração no trabalho dela. E às vezes ela termina o dia, ela fala: pai, eu estou tão cansado. Se você não soubesse o que ela faz, você ia falar: mas você não fez nada, ficou sentado na frente do computador o dia inteiro. Não fez esforço nenhum. Mas o esforço mental leva a gente a ficar cansado fisicamente. A fadiga, no entanto, é um estado de exaustão mais grave e persistente que pode ser causado por vários fatores, incluindo condições médicas. E a exaustão não é facilmente resolvido só pelo repouso. O texto de leitura nosso hoje foi de Mateus 11, e Lucas leu do versículo 25 até o versículo 30, mas eu gostaria de ler mais uma vez só os versículos 28 a 30 com os irmãos, e depois nós iremos ter mais uma palavra de oração. Jesus falando aqui fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós chegamos na Tua presença, gratos pelo privilégio que nós temos de morar num país que nos dá liberdade de nos reunirmos, gratos pelo privilégio de termos uma igreja que tem o propósito de nos ensinar, nos instruir na Tua palavra,
para nos capacitarmos a sermos o que o Senhor deseja que sejamos, instrumentos, vasos de bênção. Gratos pela Tua palavra que nós temos nas nossas mãos, que podemos abri-la livremente, estudá-la e aplicá-la nas nossas vidas. E gratos pelo Teu amor que foi demonstrado tantos anos atrás, ao mandar Seu Filho para morrer numa cruz por cada um de nós. Que possamos viver essa gratidão a cada dia, dispostos a mostrar para as pessoas ao nosso redor que o Senhor é a nossa diferença. E agora, ao meditarmos nesses versículos, nessas palavras, pedimos que o Senhor esteja passeando no meio de nós, encontrando corações abertos, sensíveis ao falar do Teu Espírito, que possamos sair daqui edificados, fortalecidos, desafiados a sermos o que o Senhor deseja que sejamos. Que possamos sair daqui descansados no Senhor. É que pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor Salvador. Amém. Os versículos anteriores do nosso texto, Jesus mostra a ação de graças ao Pai por sua soberania e pela segurança da redenção que Ele nos traz. Ele então passa a explicar para quem é dado, e nos versículos que nós estamos focando, Jesus faz um convite. E é importante nós entendermos que esse convite é para todo mundo, é para todas as pessoas. E qual que é esse convite? Esse convite é para que nós cheguemos a Cristo, cheguemos a Ele como nosso Senhor, nosso sacerdote, o príncipe, o profeta, aquele que pode nos salvar, e cheguemos a Ele para que Ele seja o nosso governador e sejamos ensinados por Ele. E para que isso aconteça, para que Ele possa governar as nossas vidas, para que Ele possa nos ensinar, há algumas coisas que precisamos fazer. Sim, Jesus fez tudo por nós. Ele veio, Ele morreu numa cruz, Ele viveu uma vida perfeita, Ele derramou seu sangue para nos redimir. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é vir a Jesus, é chegar a Ele. E eu penso sobre isso, como é maravilhoso o nosso Salvador. Ele não é um ditador. Ele não obriga ninguém a aceitar Ele, mas Ele faz o convite para todos que estão aqui, de chegar até Ele. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Todos estão convidados a vir. Todos que estão sobrecarregados com seus pecados, com as suas dificuldades, não importa onde você está, Ele fala: vinde a mim. Todos aqueles que têm tentado por meio de religiões, tradições ou qualquer outra coisa, tentado agradar a Deus, Ele fala: vinde a mim. Somos convidados a vir a Cristo, a descansar em Cristo. Nós que um dia nosso pecado nos sobrecarregava,
Talvez você está aqui hoje, ainda não entregou sua vida a Cristo, não se arrependeu. Você está carregando esse fardo do seu pecado. Como eu falei, você está cansado. Jesus fala: vinde a mim. Eu gosto daquele livro, O Peregrino, a ilustração que o escritor usou para como que o rapaz, quando ele aceita Cristo, ele carregando um fardo que ele não aguentava andar mais quase. Quando ele reconhece Cristo, aquele fardo cai e rola ladeira abaixo. E muitas vezes nós carregamos os nossos fardos, os nossos pecados, quando Cristo fala: vinde a mim, entrega a mim. É dever, interesse do pecador cansado e oprimido a vir a Jesus. Como eu falei, Ele não é um ditador, Ele não se impõe na nossa vida, mas Ele faz o convite: vinde. É nossa opção, a nossa liberdade de chegar até Ele. Mas o convite é feito. Chegar a Ele renunciando todas as coisas que nos opõem a Ele, que nos fazem competir com Ele, e aceitá-lo como a solução dos nossos problemas. E ao chegar a Ele, entregar a Ele o governo das nossas vidas. Porque hoje muitas pessoas querem ser salvo. Pessoas não querem ir para o inferno, mas eles não querem ser governado por Deus. Eu quero ir para o céu um dia, mas enquanto eu estou aqui na terra, eu quero fazer o que eu quero. Eu quero viver da maneira que eu quero. Eu quero tomar as decisões que eu quero. Cristo está falando: vinde a mim. Deixe que eu governe a sua vida. Deixe que eu seja a pessoa que te conduz. Chegar a Ele disposto a ser salvo por Ele e a viver da maneira dEle e os seus propósitos. E quando nós chegamos a Ele, o versículo fala o quê? Eu vos aliviarei. Isso é muito diferente do que o mundo oferece. O que o mundo oferece para as pessoas? Prazeres temporários que têm consequências que muitas vezes vão persistir por muito tempo posteriormente. Alegrias momentâneas que trazem mais peso, mais cansaço, mais fardo. Jesus Cristo dará descanso garantido àquelas almas cansadas. Descanso do temor do pecado. O salário do pecado é a morte. Não é a morte física, é a morte eterna. A separação de Deus, a incapacidade da pessoa experimentar amor, paz, tranquilidade. Jesus oferece descanso desse temor, uma paz de consciência. Não há nada que me impede de me relacionar mais com meu Deus. Eu estou em paz com Ele. Não há atrito mais. Descanso do poder do pecado.
Uma vez que nós somos salvos, o pecado não nos controla mais. Nós somos livres do controle do pecado. E podemos descansar em Deus. Eu lembro de quando a Melissa nasceu, naqueles primeiros meses, bebezinha pequena, e todos nós já experimentamos pegar uma criança recém-nascido, segurar ele no colo, ela no colo, e aquela criança começar a descansar como se não houvesse nenhum problema no mundo. A fralda está trocada, a barriga está cheia, e eu estou no colo de alguém que me ama, não tem problema nenhum. Quando nós chegamos a Jesus Cristo, entregamos a nossa vida, Deus nos pega e nos segura, como aquela criancinha, e nós temos paz com Ele, e a paz dEle. E esse descanso é permanente para o povo de Deus. Hebreus 4:9 fala isso. Convite é feito, vinde a mim, Ele nos dá alívio. Devemos ir a Cristo, como Ele sendo o nosso governante, e nos submetermos a Ele. É o que o versículo 29 fala. Tomai sobre vós o meu jugo. E esse é o problema de muitos crentes hoje. Aceitar o jugo de Jesus. E é interessante que, para você ter alívio, você precisa tomar o jugo. Você não basta chegar a Jesus, entregar a sua vida, para você experimentar, você tem que tomar sobre si o jugo dele. Pois Cristo é exaltado ao ser o seu Salvador, ao ser o seu sacerdote, e ao ser aquele que senta no trono da sua vida. O descanso que Ele promete é a libertação do trabalho penoso do pecado, não do serviço de Deus. Gente, é um prazer servir, trabalhar para Deus. É cansativo tentar viver para agradar o mundo, mas é um prazer viver e servir a Deus. E quando o versículo fala, tomai sobre si o meu jugo, ele está falando isso, venha, me sirva, viva para mim. Tomar sobre nós o jugo de Cristo é nos colocar em relação a Ele como servos, súditos a Ele. Então, nos comportar de acordo e em obediência, de maneira consciente, a todos os seus mandamentos. Uma submissão alegre. Gente, eu já falei isso em várias igrejas por onde eu ando. Eu fico tão triste em ver crentes tristes. E sair andando pelo mundo e ver pessoas que não conhecem a Cristo sorrindo, pulando de alegria. O crente deve ser a pessoa mais alegre, mais feliz, mais contente da face da terra. Mas muitas vezes nós não vemos isso. Por quê? Porque nós estamos brigando com o nosso Salvador. Nós estamos disputando quem manda. E tomar o jugo é estar em obediência a Ele, estar submisso a Ele de forma alegre.
a obedecer o Evangelho de Cristo e render ao Senhor todas as coisas. E essa parte mais difícil, a nos submetermos a Ele. Mas o versículo fala: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós não precisamos ter medo de nos submetermos a Ele, porque não é apenas fácil, é gracioso, é doce, é agradável. O fardo, o jugo de Jesus não vai nos machucar, pelo contrário, vai nos refrescar. É um jugo revestido de amor, e é nessa natureza de todos os mandamentos de Cristo. Entenda, todos os mandamentos, tudo que Deus tem colocado aqui na palavra dEle, que Ele quer que nós obedecemos, é para o nosso bem. É que nem quando o pai ou a mãe vira para a criança e fala: não está na hora de comer bolacha, porque sua mãe está preparando o almoço. O pai não está sendo ruim para com a criança, ele sabe que tem uma coisa melhor sendo preparado. Eu tenho um sobrinho lá nos Estados Unidos. Quando a gente morou lá, ele tinha o quê? Uns 3 anos, ele chegava em casa, eu acho que ele via a minha esposa, a Lu, como a fábrica do M&M, ele sabia que lá em casa tinha M&M. Ele entrava pela porta de casa, chegava: tia, quero um M&M. Ela estava fazendo almoço: quero um M&M, quero um M&M, M&M, M&M. E ela tinha que falar para ele: agora não, estou fazendo almoço. Aí você estava para comer: eu não quero comida, eu quero o M&M. Você vai comer, depois eu te dou. É a mesma coisa de Deus para conosco. Os mandamentos, os princípios que Ele tem na palavra de Deus para nós, são muito melhores do que M&Ms da vida. E Ele convida cada um de nós a nos submetermos a eles, a deixar que eles nos fortaleçam. São razoáveis, são proveitosas para nós. E todos resumidos em uma palavra. E essa palavra é uma palavra doce. A palavra amor. Tudo que está aqui na palavra de Deus é demonstração de amor para com você, para comigo. E são poderosas para nos dar força para viver nesse mundo. Adequadas e ajustadas, são fortes consolações. Não importa o que está acontecendo na nossa vida, em que fase nós estamos passando, podemos abrir a palavra de Deus e Ele vai nos dar força, instrução de como passar por aquilo, quando nós nos submetemos a Ele. Devemos e podemos fazer isso porque Jesus falou: sou manso e humilde de coração. Ele é manso e pode ter compaixão dos ignorantes, por quem os outros estariam desprezando. Interessante que quando você vê
quem Jesus escolheu para ser usado por Ele no seu ministério não foram os poderosos, os intelectuais, os inteligentes, os mais conhecidos. Ele escolheu 12 homens, na maioria pescadores, que na época eram ninguéms. E eu gosto de pensar nisso porque eu penso quantas pessoas Deus pode usar que muitas vezes nós achamos que não serve para nada. Ele é manso, Ele está disposto a usar todos, não importa quem você é. Ele é humilde, Ele escolheu 12 pessoas não famosas. E é um encorajamento para nós nos colocarmos numa escola de tal professor. Já teve um professor arrogante, que se achava saber todas as coisas? Tive um professor na faculdade de grego que eu não aprendi nada dele. Ele escreveu a apostila de grego da faculdade. Ele entrava em sala de aula, abria o livro e começava a falar o que estava no livro. Se você perguntava para ele para explicar, ele falava: está no livro, estuda o livro. Nosso Salvador não é assim. Ele é humilde. Ele viveu uma vida humilde para nos mostrar como podemos viver, não importa em que estado ou situação nós estamos. Ele enfrentou todas as coisas que qualquer ser humano poderia passar. Isso, o Criador do universo. E o resultado de quando nós chegamos a Ele é que nós encontraremos descanso para as nossas almas. Primeiro, o descanso para a alma é o descanso mais desejável. Segundo, é a única maneira de encontrar descanso é em Cristo. A única maneira que você vai ter descanso na sua vida aqui na terra é chegando a Jesus, é entregando a sua vida. Não importa onde você está, o que está acontecendo na sua vida, é chegar e entregar a Ele a sua vida. E como eu falei, pode ser que você já aceitou Cristo, mas você nunca entregou a sua vida. Nunca falou: Senhor, seja o governante da minha vida. Tome a minha vida, usa da maneira que você quer. E por isso que você não tem descanso. Você vai ter entendimento. Entendimento encontra descanso no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, e aí abundantemente satisfeito, encontrando aquela sabedoria no Evangelho que foi buscado em vão por toda a criação. É em Jesus que nós passamos a entender as coisas da vida, o que é importante, o que não é importante, como viver, como agir, como nos relacionarmos uns com os outros. E as verdades que Cristo nos ensina são de tal maneira que podemos entregar a nossa alma. As nossas aflições encontram descanso no amor de Deus e de Jesus Cristo. Encontramos nele, Jesus e Deus, aquilo que nos dá satisfação abundante, quietude e segurança para sempre. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu não preciso me preocupar com amanhã.
Porque se eu partir dessa vida antes de chegar amanhã, eu estou com Ele. E nos últimos anos eu tenho visto amigos, parentes, queridos partirem, e eu fico com inveja santa. Porque eu ainda estou aqui sofrendo e eles não estão mais. Eles estão andando em ruas de ouro. Eles estão sentados com o Salvador deles e tantos outros que já passaram. E todos os problemas que nós enfrentamos nesse mundo, eles não estão enfrentando mais. Mas eu não preciso me preocupar sobre amanhã, porque meu amanhã está na mão dele. E eu posso descansar nisso. Eu posso deitar a minha cabeça no meu travesseiro hoje à noite e falar: Senhor, obrigado pelo dia, me dê um bom descanso. E se for da tua vontade, um bom dia amanhã. E virar e dormir, sem me preocupar. Essas satisfações são aperfeiçoadas e perpetuadas no céu, onde veremos e desfrutaremos de Deus imediatamente. Onde nós veremos os nossos queridos que já estão lá. Imagina sentado do lado do rio da vida e bater um papo com Paulo e ouvir as histórias das viagens dele. Sentar com Pedro e falar para vocês pescadores e perguntar: Pedro, qual foi o maior peixe que você pescou quando você estava na terra? E trocar figurinha das pescarias. E melhor ainda, chegar para Deus e falar: Deus, por que você criou aquele peixe aqui assim, ou aquele peixe daquele jeito? Esse vai ser o nosso privilégio de nós que somos salvos em Cristo. Quando chegamos a Jesus, podemos ter certeza de que encontraremos descanso. Muitas vezes na vida nós fazemos, lutamos para ter alguma coisa e a gente fala: se eu conseguir ter, eu vou conseguir descansar. Aí chega, a gente descobre que aquilo lá não trouxe descanso nenhum. Às vezes só trouxe mais dor de cabeça. Mas precisamos entender que para realmente ter esse descanso, precisamos permitir que Jesus guie e dirige todos os aspectos da nossa vida. Não basta entregar uma parte da sua vida e achar que é o suficiente. Ele quer o todo. Muitas vezes nós só vamos a Jesus quando estamos desesperados, mas o convite aqui que Ele faz é para que venhamos antes de estar nessa situação, para que quando vierem as provações, que eles virão. Jovens, vocês vão passar por problemas na vida. Pode conversar com qualquer adulto aqui. Tenhamos descanso. Então, a pergunta para cada um hoje à noite. Jesus faz o convite: vinde a mim. Você já veio? Você entendeu o sacrifício que Ele fez por você na cruz? E o convite que Ele te dá para ter descanso eterno?
para você se reconciliar com Ele. Entenda, esse é o primeiro passo para começar a experimentar esse descanso que Ele oferece. Se você nunca entregou a sua vida, nunca reconheceu que você é pecador, que você merece ser separado eternamente dEle, por causa do seu pecado, você nunca se arrependeu, faça isso hoje. Se arrependa do seu pecado, confesse Cristo como seu Senhor e Salvador, e comece a experimentar a paz e o descanso que Ele te oferece por causa disso. Não saia daqui sem fazer essa decisão. Se você está aqui hoje, já aceitou a Cristo como seu Salvador, quem está governando a sua vida? Quem está tomando as decisões na sua vida? O convite de Jesus Cristo é para você experimentar o descanso que Ele quer para você, uma vez que você permite que Ele governe todas as áreas da sua vida. E para vocês que são jovens, isso inclui a decisão de quem você namora e quem você vai casar. Deixe que Ele governe essa área da sua vida. Hoje o mundo fala para vocês, rapazes jovens, saia à caça. Vai caçar a menina certa, fique com essa, fique com aquela, até você achar o que é certo. Mas Deus não fala isso. Primeiro casal, quem que uniu? Deus. Experimenta deixar que Deus traga a moça para você. Moças, experimenta pedir para Deus, Deus, tome conta dessa área e traga a pessoa certa, na hora certa, da maneira certa para dentro da minha vida. Deixe que Deus governe esse aspecto da sua vida e todos os outros aspectos da sua vida, e você vai descobrir que Deus vai te dar descanso. A Bíblia nos fala que Deus nos dará o que precisamos para viver, lá em Mateus 6, 25 a 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos viver para Deus, deixamos que Ele governe todas as áreas da nossa vida, Ele vai nos dar o que nós precisamos. Para o quê? Continuar buscando o reino dEle, vivendo para Ele. E Ele vai nos dar o descanso que precisamos para fazer isso. Jesus não disse que se seguirmos a Ele, deixaríamos de ter provações e desafios. Ele não disse isso. Mas Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse que Ele iria, ao ir para o céu, mandar o Consolador, o Espírito Santo, para nos consolar, nos confortar, nos capacitar a viver para Ele. E quando nós realmente entregamos a nossa vida por completo a Jesus, permitindo que Ele seja de fato o nosso mestre, Ele é responsável por nós. O servo, no Velho Testamento, ele não decidia nada da vida dele. Era 100% responsabilidade do mestre cuidar do servo e ter certeza que o servo tivesse tudo o que ele precisasse para servir o mestre.
Ele é responsável por nós e Ele nos capacitará a ter o descanso que precisamos para que tenhamos a força para viver para Ele. Onde você está hoje à noite? Versículo 28 fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.